Entrevista importante e exclusiva. Nós vamos falar com o diretor-presidente da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Já está aqui conosco Antônio Barra Torres. Doutor, brigadíssimo pela conversa nesse momento tão delicado, depois do posicionamento da Anvisa de ontem, que eu reputo um posicionamento inédito, jamais havia visto a agência, que tem um papel tão importante, reconhecido no mundo inteiro, abrir suas conversas, os dados que coletou para poder explicar de maneira bem transparente como tomou a decisão que tomou. Eu sei que o senhor vem de uma reunião com o chanceler brasileiro, o embaixador França. Eu sei que ele se somou aos esforços aí para tentar entender o que está se passando com o governo russo e gostaria de saber se depois do posicionamento enfático de ontem houve alguma mudança na posição do governo russo em relação à Anvisa. Lembrando que eles até ameaçaram processar, né, a nossa agência. Bem-vindo, agradeço demais a transparência e estar aqui conosco. Uma boa tarde. A Anvisa é que, de fato, agradece essa oportunidade da CNN de prestar mais esclarecimentos à nossa população. Eu realmente estou regressando de uma reunião em que fui recebido pelo nosso chanceler, o ministro França. Eu acho muito importante pontuar, eu não teria talvez essa convicção de citar o governo russo, propriamente dito. Nós temos os contatos com o desenvolvedor, que é o Fundo Soberano Russo, o Instituto Gamaleya, e esses contatos são os contatos que nos permitiram efetuar uma análise que, para nossa tristeza, ninguém fica feliz com isso, culminaram na segunda-feira passada com a não autorização da importação excepcional da vacina Sputnik V. O que pude perceber hoje nessa conversa com o nosso chanceler de fato, são os esforços e principalmente o interesse do chanceler em estar sempre atualizado quanto a essas questões que, no momento, é uma questão realmente focal bastante delicada e, por tudo também que você citou, não é, essas colocações e ameaças feitas, também é uma situação desagradável. O que nós esperamos é que tudo isso seja superado. Nós tivemos, sim, um aporte de mais documentos, que obviamente já estão sob uma análise bastante criteriosa, e, é claro, o Brasil precisa de vacinas, nós entendemos que as dificuldades da Sputnik V podem ser superadas, agora precisam ser superadas com ciência. Um questionamento científico é respondido com ciência e não com truculência. Então, o senhor acredita que aquelas informações que estão ali nos documentos, elas ainda podem ser melhor esclarecidas com outros documentos que o Instituto Gamaleya pode vir a apresentar para a Anvisa e isso pode vir a levar a Anvisa a abrir as portas para que a Sputnik V entre no país? É isso? De fato, nós estamos buscando analisar todas as possibilidades possíveis. Nós não temos realmente nenhum foco em sermos taxativos e categóricos e não rever nossa avaliação. Isso pode acontecer, sim. O que é importante pontuar é que a decisão da segunda-feira passada foi extremamente focada no fato de que não foi possível para nós, até aquele momento, com os documentos que nós tínhamos recebido, garantir a segurança. Tudo aquilo que se falou, e são termos realmente complicados, de vírus replicante, toxicidade reprodutiva e outros aspectos, tudo isso se traduz na segurança da vacina, ou seja, o quanto é seguro que essa vacina seja administrada nos nossos cidadãos aqui no Brasil. Como isso não foi possível através dos documentos que recebemos, a decisão não poderia ser outra, teria que ser impedir a importação excepcional. Posterior à segunda-feira, já na terça, nós começamos a receber outros documentos que encontram-se sob análise. Então, essa análise é feita com celeridade, com profundidade, e vamos verificar se é possível dali obtermos as respostas que não tínhamos obtido até então.
Presidente, a gente sempre faz essa conversa, o senhor sempre tem essa atenção com o CNN 360, então sabe que fazemos aqui a conversa da forma mais ampla possível e quando o senhor vem é porque o assunto de fato é bastante palpitante, então todos os nossos analistas estão aqui a postos também para poder trazer suas perguntas. Eu começo com ela, Renata Agostini, que hoje trouxe informação a respeito do clima na Anvisa. Renato, o entrevistado é seu. Como vai, presidente? 2 pontos. O primeiro, quanto tempo para a Anvisa analisar essa nova leva de informações o senhor estima nesse momento? E segundo, há uma dúvida recorrente quando governadores ou representantes dos russos colocam a ponderação de que muitos países já aprovaram, dezenas de países já aprovaram. Esses outros países não identificaram esses problemas que a Anvisa identificou em relação ao adenovírus, a segurança da vacina, ou a Anvisa é mais rigorosa do que agências de outros países? Olha, uma excelente pergunta que me dá uma oportunidade muito boa. Eu vou aqui parafrasear a doutora Margarete Dal Como, que hoje de manhã, aliás, fez um pronunciamento nesse sentido, e essa pergunta também foi feita a ela, e ela abordou que o fato de ocorrer uma situação de aprovação em outros países, isso não é uma replicação, não é uma reprodução automática para um outro país. Cada país tem sua estrutura regulatória, cada país tem sua população, sua realidade. O que eu acho muito importante nós colocarmos é que não é exatamente dizer que 60 países aprovaram o uso. Isso leva quem escuta essa notícia a acreditar que esses 60 países fizeram uma análise regulatória do produto. Nós levantamos isso faz parte dos nossos documentos, dos nossos votos, que estão perfeitamente registrados, em que em muitos desses países aconteceram decisões de governo, sobre as quais não exercemos nenhuma crítica. Decisões de que, em face de uma situação de emergência, tomaram decisões e adquiriram esse mesmo produto. São 60 países e que, em sua maioria, não possuem autoridades regulatórias ou, se as possuem, não são autoridades que já estejam no nível sênior, como é a Anvisa. Desses países, sem dúvida alguma, 2 deles têm autoridade regulatória bem constituída, tanto a Argentina quanto o México, que foram citados. Todavia, em relação ao México, o México não pôde nos fornecer as informações de sua análise regulatória, alegadamente por conta de contratos de confidencialidade. E os documentos fornecidos pela autoridade regulatória da Argentina, na verdade, são documentos que também não esclarecem esses pontos que são fundamentais, que são os pontos da segurança, e como também naquele país a decisão foi uma decisão do Ministério da Saúde argentino. Portanto, essa questão dos 60 países, embora seja impactante para quem ouve, é preciso ir a fundo, é preciso verificar como é a análise desses países. E, conforme disse, muitos deles, a sua maioria, inclusive, não possuem uma análise regulatória conforme é feita na Anvisa e nos demais países como Estados Unidos, União Europeia, Japão, Canadá, Inglaterra e tantos outros. Presidente, também temos o Yuri Pita, o nosso analista, que gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Obrigado, Glória. Boa tarde, presidente. Obrigado por estar conosco. Queria falar sobre o depoimento que o senhor deve dar na CPI na semana que vem, marcado para quinta-feira. O que o senhor poderia levar, além do que a Anvisa já tem apresentado aí para a sociedade, como na transmissão de ontem, em diversas ocasiões, como a entrevista de hoje, o que mais que a Anvisa pode explicar para os senadores, do seu ponto de vista, em relação a esse questionamento sobre a Sputnik, em relação ao trabalho da Anvisa na autorização de uso das vacinas? Como é que o senhor espera o ambiente que os senadores devem propiciar nessa oitiva com o senhor na quinta-feira que vem? Muito obrigado, Yuri, pela pergunta. A Anvisa levará a transparência e a verdade. E a CPI será uma oportunidade muito boa para que a Anvisa possa atender às dúvidas, às demandas dos eminentes senadores, legítimos representantes do povo brasileiro, quanto a todas essas questões. Então, eu vejo muito positivamente essa oportunidade, eu entendo como oportunidade para a Anvisa
É óbvio que nós estamos num momento de muito trabalho, então serão algumas horas que passarei lá, distante aqui do meu gabinete, mas isso tem um bem maior no permeio de tudo, que é o esclarecimento de fatos que possam ainda estar no campo da dúvida, em que pese, como vocês mesmos têm noticiado, nós estamos esclarecendo já há bastante tempo, desde que tomamos a decisão, os porquês que estiveram presentes na decisão em relação à Sputnik. Mas, é claro, numa CPI, inclusive com tempo maior, poderíamos discorrer também sobre outros aspectos, é claro, desde que sejam, claro, perguntados pelos senadores. Eu gostaria, Yuri, também de dizer que nesse caso concreto, em que tivemos que vir a público e expor determinadas fragilidades desse processo e determinados pontos, não é algo que nenhum de nós fique feliz ou fique satisfeito, porque como sabemos que são pontos superáveis e esperamos que eles sejam superados, é claro que num momento futuro, diante dessa superação que nós desejamos que ocorra, nós teremos que vir a público, inclusive, para que não haja nenhuma dúvida por parte da população quanto a essa vacina. Agora, infelizmente, sofremos um ataque realmente que não se justifica, um ataque que deveria, na verdade, haver uma contraposição de argumento científico, não houve, vieram ameaças de processos, ameaça de processo no Brasil, fora do Brasil, acusação de mentira, acusação de fake news, e aí realmente nós fomos forçados a trazer os argumentos que sustentaram a nossa decisão, o que, aliás, causou estranheza, até mesmo espanto, por diversos integrantes da imprensa, mas a motivação foi essa que acabei de declinar. Indesejável, mas foi essa. Está aí a fala do diretor-presidente da Anvisa, doutor Antônio Barra Torres, um dia depois dessa reação inédita, repito aqui, que de fato me trouxe espanto, achei impressionante ali, tanto o encadeamento dos fatos como a abertura e a transparência que foi dada a esse ataque que ele descreveu como sem precedentes. Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações, seguimos aqui à disposição sempre para levar aí informação de utilidade pública da Anvisa no meio dessa pandemia e da guerra política, infelizmente. Muitíssimo obrigada, até a próxima. Agradeço muito, sempre à disposição da CNN. Obrigado.